Baena, glórias a Deus, sejam bem-vindos em nome de Jesus. O Senhor tem falado comigo numa palavra que está lá em Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 54, onde nos fala que Pedro negou Jesus. Pedro que estava com Jesus, Pedro que viu os milagres, negou Jesus, mostrando que o homem é falho, mostrando que muitas vezes a gente promete tantas coisas para o Senhor, mas nós falhamos. Em Lucas vai nos falar assim, no capítulo 22, a partir do 54. Então, prendendo-o, o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro assentou-se entre eles. Uma criada, vendo-o assentando ao fogo, fixou os olhos nele e disse: este homem estava com ele. Ele, porém, negou, dizendo: mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles? Pedro, porém, disse: homem, não sou. Passada quase uma hora, o outro afirmava também a este: verdadeiramente estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Uma passagem que nos fala que Pedro teve medo quando o sumo sacerdote, os soldados prenderam Jesus. Pedro estava com medo. Pedro ficou, de repente, sem fé. E quando Jesus estava ali sendo preso, Pedro ficou observando de longe. Primeiro ponto dessa mensagem: Pedro estava vendo Jesus, mas Pedro estava de longe. Quantas vezes nós estamos sentindo a presença de Jesus, mas nós estamos longe da presença dele. Nós estamos onde está Jesus, nós estamos na casa do Pai, como diz a palavra. Nós estamos na casa de Jesus, mas nós estamos longe, nós estamos distante. Nós não estamos percebendo o amor de Jesus, o amor dele sobre nossas vidas. Então, nesta noite, o Senhor nos chama a nossa atenção. Nós estamos aqui e nós estamos perto dele. Como está a nossa intimidade com o nosso Senhor Jesus? O que nós estamos fazendo para estar pertinho de Jesus? Será que nós estamos orando? Será que nós estamos lendo a palavra dele? Será que nós estamos jejuando? O que nós estamos fazendo para estarmos íntimos de Jesus? Pedro estava junto, mas estava longe. E Jesus não quer que a gente esteja com ele, mas com nossa intimidade longe dele. Jesus quer que a gente seja íntimo. Ele quer nos revelar tantas coisas que a gente nem imagina. Mas para que o Senhor venha nos revelar, nós temos que se aproximar dele. Nós temos que estar ele mais pertinho de nós.
O que nós fizemos durante o dia de hoje para estarmos pertinho dele? Nós oramos, nós conversamos com o Senhor, nós agradecemos, nós evangelizemos. O que nós falamos? Será que nós estamos aqui com uma dracma perdida? A dracma se perdeu dentro da casa. Será que nós estamos longe de Jesus? Pedro ali seguiu Jesus de longe porque estava com medo, não estava com uma alta confiança. De repente ele pensou: vou ser preso com Jesus. E os versículos atrás nós lemos Pedro disse para Jesus: eu estou pronto para morrer contigo, eu estou pronto para ir preso contigo. Há quantas vezes que nós prometemos algo para o Senhor e não cumprimos? Porque vem o medo, vem a perseguição, muitas vezes vem a calúnia, muitas vezes vem uma prova, muitas vezes estamos no deserto e nós automaticamente ficamos longe de Jesus. E é aí que nós temos que estar perto. Você sabia? Quando vier tristeza, angústia, não fique em casa. Venha estar pertinho de Jesus. Venha estar buscando Ele. Venha estar clamando a misericórdia e a graça do Senhor. Não podemos se esconder dentro de uma caverna, não. Mas queremos estar pertinho dEle. Então, quando você estiver com medo, quando você estiver cansado, não fique longe. Não deixe o inimigo dizer que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você não vai vencer. Não, diga para o inimigo: eu vou vencer, porque Jesus já venceu por mim. Jesus já venceu por nós. Então nós temos que estar perto dele. Eu não sei se você prometeu tantas coisas esse ano. De repente, em 2025, você não cumpriu o que você falou no início. Mas esse ano de 2026, que a gente não venha errar os mesmos erros. Que a gente não venha ficar longe, mas que a gente venha cada dia mais querer Jesus. Cada dia mais conhecer quem é o nosso Salvador. Todos aqui querem morar no céu. Amém? Mas muitos não querem buscar, muitos não querem conhecer Jesus. Muitos querem estar na eternidade, mas não querem estar pertinho de Jesus. Querem estar longe, fazendo a sua própria vontade, fazendo o seu desejo da carne, que muitas vezes nos afasta do Senhor e nos faz a negar a Jesus. Lá em Isaías, no capítulo 29, versículo 13, vai nos falar que o povo se aproximava de Deus com a sua boca, adorava a Deus com os seus lábios, mas o coração estava longe de Deus. Eles adoravam ali, nos seus lábios, honravam de coração, honravam, mas o seu coração estava longe de mim. E o seu temor comigo consistia só nos mandamentos dos homens, só nos mandamentos da lei dos homens. O coração do homem não estava no temor do Senhor. Coisa mais triste, irmão, nós estamos temendo só mandamentos de lei, mandamentos do homem. Não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, e não temer aquele que nos deu a vida. Hoje nós sabemos que há tantos ministérios por aí que tem muitas leis, infelizmente não tem o principal, que é o Espírito Santo de Deus, que nos revela o amor, a vida eterna. E ali Jesus já estava falando, o Senhor, que o homem ele estava querendo só os mandamentos, honrar só de lábios, honrar o homem. Todos, querem ser honrados, mas você não pode estar aqui por causa do pastor Marcelo, pastora Dayana, pastora Sirley. Você tem que estar aqui porque você honra e ama o Senhor. Nós somos homens, mulheres falhas. Quem deu a vida por você foi Jesus. Claro, nós sabemos que Deus nos colocou aqui para liderar, mas eu quero te dizer
que quem você tem que adorar é Jesus. Aleluia. É Jesus, não só de lábios. Os louvores que nós cantamos aqui não pode ser só de lábios, tem que ser do nosso fundo, do nosso coração, da nossa alma, de todo o nosso entendimento, é se entregar a Ele de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Adorar a quem nos deu a vida. Então esse texto nos mostra que é possível honrar a Deus com palavras, costumes religiosos, mas muitas vezes o coração está longe. E eu conheço pessoas assim, que têm muitas doutrinas, vivem no meio de doutrinas, e os seus atos, atitudes nos demonstram que o coração está longe de Jesus. E o Senhor estava falando para nós que o nosso coração tem que estar nele. Aleluia. Quando o nosso coração estiver em Jesus, nós vamos ficar perto. Nós não vamos estar longe. E Pedro se assentou no meio deles, no conselho judaico, daquele povo ali da lei, que queria aprender Jesus. E o Senhor nos fala em Salmo 1 que nós não devemos se assentar na mesa dos escarnecedores, aqueles que zombam a palavra do Senhor, aqueles que não creem no Senhor Jesus. E Pedro estava ali no meio daquele povo. Aquele povo ali acendeu uma fogueira. Pedro estava ali no meio daquele povo. Quantas vezes o Senhor tem falado para nós não se assentar no meio de pessoas que zombam da palavra do Senhor, zombam, criticam, muitas vezes debocham da nossa fé. E o Senhor nos fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Esse é um homem bem-aventurado. E Pedro ali se assentou no meio daquele povo que mandou prender Jesus, que queria matar Jesus. Então, segundo ponto, que a gente não venha ficar no meio de pessoas que estão zombando da nossa fé, da tua fé, da minha fé. Nós sabemos quando nós estamos no meio, muitas vezes, da nossa família, ou de amigos, que não nos respeitam a nossa fé. Você já passou por isso? Eu já passei. Pessoas que debocham da tua fé. Então o Senhor está dizendo para nós não ficar no meio deles. Nós temos que dar um bom exemplo, nós temos que mostrar o amor, mas quando eles começarem a zombar, nós não devemos mais se associar com eles. O Senhor está dizendo para nós ficar longe e mostrar para eles quem é Jesus, quem é o Salvador para essas vidas. Aleluia. E Pedro disse que não conhecia Jesus. Uma mulher disse: esse homem estava comigo, não o conheço. Quando nós dizemos muitas vezes não em palavras que não conhecem Jesus, é quando nós fizemos as coisas erradas que a gente sabe que não é certo. É quando a gente volta a errar no nosso erro que o Senhor já nos libertou. Nós estamos dizendo: ó, eu não te conheço, Jesus. Eu quero voltar a esse ato que eu praticava antigamente. Quando nós estamos voltando às práticas do pecado que o Senhor já nos libertou, nós estamos declarando: ó, eu não te conheço, Jesus. Porque se eu conhecesse Jesus, que Ele me perdoou, Ele me curou, Ele me sarou, Ele me libertou, eu não vou negar Ele com os meus atos, eu não vou negar Jesus com as minhas atitudes, eu vou querer estar mais próximo de Jesus. Eu vou dizer: não, aqui eu não vou cair mais. Nós temos que cuidar na área que o Senhor nos libertou. A área que o Senhor nos libertou, o inimigo está sempre estudando para fazer nós cair. Ele nunca vai deixar nós em paz. A área que nós somos libertos do Senhor, quando nós se convertemos, dia após dia, o Senhor está nos libertando de algo. Nós temos que estar
está vigiando. Não importa se você tem 10, 20, 30 anos de fé, o inimigo sempre vai querer derrubar aqueles que estão com Cristo Jesus. Não é porque nós estamos aqui que nós vamos ser tentados pelo inimigo. Então nós temos que vigiar para nós não cair em tentação. Quando nós não seguimos os passos de Jesus, nós estamos declarando que nós não conhecemos Jesus. Quando nós ficamos no erro, as práticas que não agradam ao Senhor, nós estamos dizendo, como fez Pedro. Pedro estava com medo. E Pedro lhe disse para aquela mulher, não conheço. Então vamos vigiar, para que a gente não venha dizer em Atos que nós não conhecemos Jesus. E no versículo 59, falaram ali que ele era galileu, que ele também era um deles, porque Jesus ele fez tantos milagres na Galileia, e ele estava com o sotaque ali da Galileia, do povo galileu. E Pedro, ele disse, não, eu não sou. Eu não estava com ele. Não sou. Olha só. Pedro negou. E logo depois, não sei o que você dizes. E logo estando ele a falar, o galo cantou. Ele lembrou que Jesus disse que ele ia negar, o nome dele. 3 vezes ele negou, depois o galo cantou. E ele ali lembrou. Virando, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E eu meditando nesse versículo, irmãos, Pedro estava ali e lembrou, né? Muitas vezes a gente erra, depois que a gente vai lembrar aquilo que nós já ouvimos, né? Pela palavra do Senhor. Só que ali, irmãos, sabe por que Pedro se arrependeu de imediato? Porque Jesus olhou para ele. Quando Jesus olha para nós, é um olhar de misericórdia, um olhar de amor. Jesus não disse para ele: ó Pedro, por que tu me negou? Ó Pedro, por que tu sentou no meio deles? E ainda disse que tu não me conhecia, que tu não era um dos meus, que tu não falava como um galileu. Pedro não disse isso. Mas quando Pedro olha para ele, quando Jesus olha para ele, ele chorou amargamente. Quando Jesus olha para nós, quando ele olha para o nosso coração, lá no nosso íntimo, quando nós entendemos a obra de Jesus na nossa vida, nós se arrependemos, nós choramos amargamente. Não é assim? Quando nós sentimos o Senhor, Ele olha para nós e nós de imediato, nós se arrependemos e começamos a ter uma nova vida com o Senhor. Deus está nos preparando para a obra dele. Pedro, quando Pedro negou Jesus, logo Jesus foi levado à cruz. Nós sabemos que ele ressuscitou ao 3º dia. E quando Jesus apareceu, depois que ressuscitou para os seus discípulos, ele apareceu várias vezes. Jesus foi ao encontro de Pedro. Jesus foi ao encontro de Pedro porque viu que Pedro estava triste. Ele viu que Pedro tinha errado. Mas Jesus não chegou para Pedro assim: Pedro, por que tu me negou? Pedro, por que tu não me defendeu? Jesus não chegou humilhando
condenando ele, não chegou acusando ele. Jesus, sabe o que Jesus fez quando viu Pedro? Sabe o que Jesus ele nos fala quando ele nos vê? Ele não quer saber o nosso erro. Ele não quer saber o que nós fizemos de errado em 2025. Ele não quer saber o que nós fizemos de errado ontem. Ele quer que nós só se arrependemos, pedimos a misericórdia dele, como Pedro fez. Só que Pedro ainda estava triste. E sabe o que Jesus falou para ele? Pedro, tu me amas? 3 vezes. As 3 vezes que Pedro negou Jesus, o inimigo estava já feliz, né? Porque Pedro tinha a promessa, né? Foi o fundador da igreja do Senhor, que começou a igreja do Senhor. Foi a pedra. Jesus começou através de Pedro a primeira igreja. Então o inimigo estava feliz. Pedro agora negou Jesus, acabou, não há mais ter igreja. Jesus, né, morreu e deu, acabou, mas não. Quando o inimigo pensou que estava tudo acabado, que não ia mais existir mais nada, não ia chegar o evangelho para nós, o amor de Cristo, Jesus, ele foi ao encontro de Pedro e perguntou: tu me amas? Tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Cuida das minhas ovelhinhas. Tu me amas, Pedro? E ali, as 3 vezes, eu creio que Jesus, ele curou o coração dele que estava triste por ter negado Jesus. E nós sabemos também da promessa que esteve quando Jesus, ele ressuscitou e foi, ele disse para os seus discípulos: ó, fiquem em Jerusalém que eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que Pedro estava ali junto e recebeu esse poder de Deus, recebeu o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que quando Pedro começou a pregar, se você ler em Atos, Pedro, quando ele pregava, ele ganhou 3.000 almas. Olha que tremendo. Então, irmãos, Jesus não quer saber se nós erramos, ele só quer que nosso coração seja arrependido. Glória a Deus. Ele não quer acusar nosso erro, nosso passado. Ele leva tudo ao mar do esquecimento, às profundezas do mar. Mas ele quer que a gente seja verdadeiros. Ele quer que a gente fique perto dele, não longe dele. E ali os discípulos receberam poder. E olha só o que Pedro fez, né? Ganhou tantas vidas, fez tanta obra do Senhor. Então eu não sei se você negou Jesus em alguma atitude, ou se você prometeu algo para o Senhor e não cumpriu. Mas que nesse ano a gente não venha errar nos mesmos erros que a gente errou no passado. 2026 não vamos errar mais naquilo que nós prometemos para o Senhor e não fizemos. Quando o Senhor nos mandar a ir, que a gente vai. Quando o Senhor nos mandar nós ficar, que a gente fique, que a gente venha estar dirigido pelo Senhor, que a gente venha estar ouvindo a Ele. Sabe, quando nós não fizemos algo que o Senhor quer, nós estamos negando. Quando o Senhor mandar nós ir visitar alguém, só dizer não, não vou, nós estamos negando, porque nós estamos negando a obra do Senhor nas nossas vidas. Então que a gente venha estar com nossos ouvidos, nossos olhos espirituais atentos à voz do Senhor. Que a gente não venha negar o Senhor nas nossas atitudes, mas que a gente venha estar perto do Senhor cada dia mais, fazendo a vontade do Senhor. Pedro, ele se arrependeu. Não vamos ficar longe. Não vamos ficar nas rodas dos escarnecedores. Não vamos negar a Jesus através dos nossos atos. Mas vamos fazer como Jó. Jó tinha um bom testemunho. Bom testemunho de vida. Quero te lembrar, irmãos, que nós temos uma aliança com o nosso Senhor.
ceia, né? Que Jesus, ele fala lá em 1 Coríntios que uma nova aliança vos dou através do sangue de Jesus. Nós temos uma aliança com Ele. Então, quando o Senhor nos mandar fazer algo, a gente venha fazermos. Este cálice é uma nova aliança do meu sangue. Nós sabemos que no Antigo Testamento o Senhor ele fez tantas alianças ali com o homem, né? Através de cordeiro, através de tantos bichos. E no Novo Testamento, quem foi o cordeiro? Quem deu seu sangue e sua vida foi Jesus. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Você já parou para pensar que você tem uma aliança com Jesus? A importância de participar do corpo e do sangue de Jesus. Uma nova aliança vos dou. Uma nova aliança. Eu morri por vocês. Eu perdoo vocês de todo o pecado. Não há condenação para aqueles que querem Jesus. É o único caminho, o caminho da verdade, da vida eterna. Nós temos que aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, para que a gente venha ter uma vida eterna, para que a gente venha dizer: Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Lá em Hebreus, no capítulo 8, vai nos falar: Jesus é o mediador de uma aliança superior. Ele é o mediador. O Jesus que nós estamos servindo, Ele é o nosso Salvador. Ele é que deu a vida por nós. Então, o que eu quero te dizer nesta noite, quando nós negamos o Senhor Jesus, muitas vezes nós estamos quebrando a aliança com Ele. Sabe, irmãos, a obra do Senhor é algo muito sério mesmo. É algo que a gente tem que levar muito sério nas nossas vidas. A obra de Deus, a obra da cruz, do Calvário, o sofrimento que Ele teve por nós. E muitos não entendem este amor. Muitos levam suas vidas como querem. Mas que a gente venha refletir, irmãos, todos os dias. Será que eu estou agradando ao Senhor? Será que os meus atos estão agradando ao Senhor? O que eu estou fazendo de errado, que eu estou ficando longe de Jesus? Como está a minha vida? Que a gente venha meditarmos. Porque hoje, se nós sairmos lá fora evangelizar, muitos falam: eu creio em Deus. Creio em Deus, irmãos, só com lábios. Todos creem. Claro, sabemos que tem alguns que não creem mesmo, que são ateus. Mas o Senhor não quer que a gente só creia nele em lábios, mas de todo o nosso coração. Que a gente não venha ficar longe, que a gente não venha ficar perdidos este ano. O Senhor tem falado poderosamente essa semana conosco, nós estamos buscando os dons dele, para nós estarmos trazendo Jesus para o nosso lar, para a nossa casa. E o Senhor continua falando conosco no domingo, para a gente não ficar longe, para a gente não negar Ele nossos atos, nossos pecados, nossa ignorância. Se você tiver dúvida com algo, irmão, nós estamos disponíveis para ajudar você. Algo que você está passando, que você não está conseguindo, nós vamos na teu lar, nós vamos orar contigo. Mas nós queremos ver vocês bem, nós queremos ver você glorificando a Deus de um corpo, alma e espírito. Nós sabemos que o inimigo ele tem força, irmãos, mas nosso Senhor ele venceu já o inimigo e nós conseguimos vencer ele aqui, porque o Senhor nos dá as ferramentas para nós usarmos contra a obra do inimigo. E nós somos vencedores porque Jesus já venceu por nós. Jesus venceu por nós naquela cruz. Jesus deu a vida por nós, por nossos pecados, por aquilo que nós achávamos que nós estávamos certos. Quando nós não conhecíamos Jesus, eu achava que eu estava certo, me achava a bambambam. Mas quando Jesus ele entra na nossa vida, aquela cegueira espiritual ela cai por terra. E o Senhor começa a nos mostrar: o caminho que tu andava era torto, meu caminho ele é único só, é um caminho estreito, não é um caminho largo. E o Senhor começa a nos mostrar: muda nesta área, muda isso, faz isso, mentia, não mente mais, roubava, não rouba mais, adulterava, não adultera mais,
nós comecemos a ficar parecido com Jesus. E as vidas começam a ver o que tu tem, onde você está indo, como você mudou de vida, e você começa a dizer: foi Jesus que me ajudou, foi Jesus que me libertou. E você começa a dar fruto para a obra do Senhor, e você começa a ver a tua história, você começa a ver as vidas que você está ganhando para o reino dos céus, através da tua vida, através da vida que o Senhor Jesus mudou. Então nós temos que frutificar, irmãos. A ovelha, ela gera ovelha. Eu quero que você coloque no teu coração uma pessoa que você diz que não tem mais jeito, para você orar por ela este ano e você profetizar que ela vai estar aqui conosco adorando ao Senhor Jesus. Nós temos que ter desejo de ganhar almas para o Senhor, irmãos. Vamos acordar, irmãos. Vamos acordar para a obra do Senhor. A obra de Deus não pode só ficar em mim, não pode. A obra do Senhor tem que ir, tem que ir passando, nós temos que ter frutos na obra do Senhor. As pessoas têm que ver quem é Jesus, e através de nós. É através de nós, através de você, através de mim, que as pessoas vão conhecer o nosso Salvador. Você já conhece Jesus, amém? Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe aqui. Você conhece Jesus. Então nós temos que passar para as vidas lá fora e que ainda não conhecem, as que estão afastadas, quem é Jesus. Porque depois, quando Jesus voltar, buscar o povo dele, irmão, não vai mais ter tempo de nós falar do amor de Jesus. Então ainda dá tempo que a gente venha estar perto de Jesus, fazendo a vontade dele. Aleluia. Em Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz a cada dia e siga-me. O que é negar? O que é negar? Negar a nossa vontade. Se alguém quiser vir após Jesus, Jesus vai na frente, nós vamos atrás. Nós temos que negar a nossa vontade, que é carregar a nossa cruz. Muitos brincam: minha sogra, não é isso, irmãos. Carregar a nossa cruz é renúncia. O que é cruz? Jesus morreu por nós. É renúncia da nossa vida, renunciar ao pecado. A cruz é isso. A cruz não é o que muitas vezes a gente fala: essa cruz que eu estou carregando. Não, a cruz é renúncia do nosso pecado, da nossa vontade. É todos os dias carregar essa cruz, irmãos. Saber o que Jesus fez. Pedro nega Jesus durante o julgamento de Jesus, como Jesus havia falado para ele. Quando o galo cantar, Pedro se lembra da palavra de Jesus e chora amargamente. Aqui nós vimos a fraqueza humana. Aqui nós vimos, irmãos, que nós somos falhos. Pedro tinha batido no peito dizendo que ia morrer por Jesus e ficou com medo. Nós somos humanos, ninguém aqui é anjo. Nós vamos passar por fraqueza. Por isso que nós temos que vigiar. Por isso que nós temos que levar a sério as coisas de Deus, para que a gente não venha cair em tentação. Nós temos que, aquele que está de pé, que cuide para que não caia. Você acha que o inimigo vai querer aquele que já está na mão dele? Não, aquele lá já está na mão dele. Ele vai tentar aquele que está na verdade, aquele que está no caminho. Vigie. Ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é anjo. A crucificação e a ressurreição de Jesus. Após Jesus ressuscitar
ressuscitar, ele apareceu para os seus discípulos, né? E foi ao encontro de Jesus, de Pedro. Apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro negou Jesus, mas Pedro se levantou cheio do Espírito Santo, pregou com autoridade e ganhou 13.000 almas quando ele começou a pregar. Nós podemos ter errado, nós podemos ter negado, mas Jesus, ele te pergunta: tu me amas? Se tu me amas, eu não te julgo. Jesus, ele fala isso para mim e para você. Podemos ter errado, irmãos, mas o que vale para Jesus é nós declarar que nós amamos Ele. Só não esquece que Ele vai te pedir algo, como Ele pediu para Pedro. Pedro teve que apacentar as ovelhinhas dele. Todos que estão aqui têm algo para fazer para Jesus, sabia? Porque o Evangelho do Senhor tem que alcançar todos até que Ele venha. Ou que seja uma intercessora da madrugada, ou que seja alguém que vai ficar ali cuidando dos carros, ou que seja alguém que vai ganhar vidas dando um abraço, ou que seja alguém que vai ganhar uma vida com seu bom testemunho. Quando nós declaramos que nós amamos, nós conhecemos, nós estamos perto de Jesus. E o Senhor vai confiar algo na nossa vida. A obra do Senhor é confiada nas nossas mãos. E nós estamos fazendo ou nós estamos negando a obra que o Senhor tem confiado na nossa vida? É noite de nós refletirmos, é noite de nós pensar. Será que não, que eu estou deixando os meus afazeres acima do chamado que eu tenho que fazer com o Senhor? Será que eu estou deixando as coisas em primeiro lugar? Como está a minha vida? Como eu estou fazendo? Será que o meu trabalho está em primeiro lugar? Será que a minha família está em primeiro lugar? A palavra do Senhor nos fala que nós temos que amar o Senhor sobre todas as coisas, acima de todos, acima da esposa, acima do esposo, acima dos filhos. Quando nós compreendemos isso, nós conseguimos amar o Senhor. E hoje, irmãos, o inimigo ele vai lançando setas, lançando tantas coisas para desanimar as famílias, desanimar os casamentos. E um vai ficando fraco, um vai desistindo, automaticamente os dois não vão mais na casa do Senhor. E esquece que tem que amar, honrar o Senhor em primeiro lugar. E larga a sua fé. Fico com medo e negam Jesus como Pedro. Aqueles que largaram a sua fé, negaram Jesus. Mas Jesus, ele não olha o que fizeram. Jesus, ele vai ao encontro daqueles que desistiram e pergunta: você me ama? E eu e você podemos fazer esta obra ainda. Aqueles que não estão vindo, aqueles que estão parados, dizer que ainda há tempo, que nós temos uma aliança com Jesus e nós temos que ir atrás dessas vidas, irmãos. O irmão lá na porta, nós temos que ir atrás dessa vida, irmãos, e dizer que Jesus ama, dizer para Ele: vamos experimentar o amor de Jesus. Deus não nos define pela queda, mas pela restauração. Nós vamos errar, nós vamos falhar,
mas o amor de Jesus não anula o que nós fizemos. Quem caiu não é esquecido por Jesus. E a igreja do Senhor, nas terça-feiras tem oração, irmãos. A igreja do Senhor tem que se levantar em clamor e em misericórdia para essas vidas. Porque Jesus não julga nós que somos falhos, miseráveis, que julgamos, ó, aquele lá não quis mais vir porque fez isso, fez aquilo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. A igreja do Senhor tem que se levantar em clamor por essas vidas, irmãos. Como o pastor Marcelo falou aqui, as visitas que a gente fez, ele ficou triste de vendo a necessidade. E pessoas que pregavam, pessoas que estavam no altar, voltaram à prática dos erros que o Senhor já libertou. E o que a igreja do Senhor vai fazer? A igreja do Senhor tem que se levantar em oração, em jejum, para que essas vidas sejam libertas. Essas são as armas que o Senhor nos dá, irmãos. Orar pelos outros. Vamos orar, irmãos. Vamos orar, vamos clamar, vamos pedir socorro do Senhor. Você é importante, amém? E aqueles que não estão aqui também são. Todos são especiais. Jesus morreu por todos. Nós que muitas vezes fizemos isso, aquele fulano não tem mais jeito. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha compaixão de nós. Que o nosso coração venha acender este fogo pelas vidas, irmãos. Não adianta eu profetizar, não adianta eu falar em língua, não adianta ter tantos dons se eu não ter um amor. Se eu não chorar por uma alma, se eu ver as pessoas indo para o fundo do poço e não ter a atitude de ajudar. Então que a igreja do Senhor venha chorar. Você sabia que às vezes a gente fica pensando, ninguém me vê, eu estou passando por algo terrível. Se você olhar para um lado, tem alguém passando mais terrível que você pensa que você está passando. Não é assim? Às vezes a gente fica, no nosso problema, anos e anos. Às vezes o Senhor já até libertou, mas a gente fica falando do problema, querendo aquela situação de novo para nós. E o Senhor já nos deu vitória. Aleluia. Talvez eu e você já neguemos Jesus com as nossas atitudes. Talvez nós já se afastamos de Jesus. Talvez nós já perdemos a coragem, talvez nós já falamos tantas coisas para Jesus e não cumprimos. Talvez a gente não fez nem a metade que nós já falamos para Jesus. Mas Jesus, Ele só nos pergunta: você me ama? Você me ama? É só dizer sim. Eu te amo, Jesus. Olha que tremendo esse amor de Jesus. A obra dele é perfeita, irmãos. Ele não te acusa, ele só quer que tu esteja um coração aberto, arrependido, para que ele trabalhe. Ele só quer isso, só quer atitude. Ele não fica te acusando como o inimigo fica muitas vezes no nosso ouvido. Você não vai conseguir. Não, Jesus, Ele diz para nós que Ele nos ama. Ele deu a vida por nós. Aleluia. Aleluia. Salmo 51, versículo 17. Coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Deus não rejeita quem se quebranta diante dele. Deus não bota nenhum fora, não lança nenhum fora. Irmãos, já está terminando o mês. Você já parou para pensar? Semana que vem
dias de vida, irmãos. Não te culpe com essas coisas que vão perecer. Muitas vezes você fica sem dormir, pensativo, com coisas que você está planejando, que o Senhor nem planejou para você. Com obras, muitas vezes, nossa, não de Deus. Tudo isso vai ficar, irmãos. O Senhor quer que a gente só ame Ele, tenha um coração quebrantado. Quanto tempo a gente não chora na presença do Senhor? Quanto tempo na madrugada a gente não levanta para orar? Quanto tempo a gente não rasga nossas vestes na presença do Senhor? Como fez Jó. Tudo é teu. O Senhor tirou. Como Jó perdeu tudo, mas mesmo assim ele se derramou na presença do Senhor, declarando que Ele era o Deus dele. Irmãos, eu não quero que você só venha aqui. Quero que você, dia após dia, esteja em encontro com Jesus. Eu não quero que nenhum se perca, eu quero que todos estejam perto de Jesus. Que nenhum fique longe de Jesus. Quando nós ficamos longe de Jesus, porque nós estamos no pecado, não fique longe de Jesus. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Jesus, Ele nos perdoa. Jesus, Ele nos restaura. Jesus, Ele nos envia. Talvez alguém caiu. Talvez alguém se afastou. Alguém perdeu a coragem. Mas só Jesus nos pergunta: tu me amas? O Evangelho do Senhor é simples. Não é fácil, mas ele é simples. Quanto mais perto do Senhor nós ficar, mais Ele vai nos mostrar o que nós temos que fazer. Quanto mais nós buscar o Senhor, mais o Senhor vai se revelar para nós. Eu quero te convidar nessa noite a colocar de pé, enquanto os irmãos vão estar adorando. Feche teus olhos. Sinta a presença de Jesus. Sinta o amor dele. O Senhor nessa noite vai tirar toda a tristeza do pecado. Pedro estava aflito. Pedro ficou triste. Mas Jesus ressuscitou e foi ao encontro dele. Jesus vai ao teu encontro e pergunta para ti: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Saia do teu lugar e venha receber o abraço do Senhor. Saia do teu lugar e venha no altar do Senhor, reconhecendo